Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 2. Verso 14 e 15. Tem uma frase do teólogo Tim Keller que eu acho muito oportuna. Ele diz assim: o sofrimento, o deserto, dissipa a ilusão de que temos força e competência para governar as nossas próprias vidas. Nós não temos. É Deus, com a sua misericórdia, que coloca cada passo, o caminho, Ele vai endireitando os caminhos para que possamos caminhar. Oséias 2, 14 e 15. Portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas de lá, e o vale de Acor como porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Bendito Deus, a tua palavra é verdade e justiça, a tua palavra nos edifica, nos dá entendimento, Deus, para perceber a tua mensagem e nos ajuda a colocar em prática os teus ensinos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oséias, o livro de Oséias, do profeta Oséias, particularmente capítulo 2, mas como todo o livro, e no verso 14 e 15, é um versículo repleto de significado profundo, de relacionamento entre Deus e Israel. Deus expressa a sua intenção de restaurar a comunhão com o povo que se afastou dele. A atração para o deserto não é uma questão geográfica, mas de intimidade com Deus. O deserto, que frequentemente é associado a provações, solidão, é também um lugar de aprendizagem e renovação. Deus promete, no silêncio do deserto, na retirada das distrações do mundo, que Ele poderá falar ao coração do seu povo. Isso sugere uma comunhão íntima, uma comunhão cada vez mais penetrante, buscando uma transformação interna. A promessa de Deus é que atrair o povo para que Ele possa falar afetivamente ao coração do povo. Deus molda os corações daqueles que se relacionam com Ele. Ele diz: eu a atrairei. Ele não diz que Ele está obrigando ninguém a ir, Ele está falando de forma afetiva. Nós sabemos que em Canaã, Israel abandonou o Senhor. Israel rejeitou os ensinos do Senhor. Ficou rodeada por ídolos. Deus, entretanto, declara o seu propósito de firmar e continuar firmando a sua aliança com o seu povo, trazendo o seu povo para um reconhecimento da sua soberania, falando ao seu coração. Ele aqui diz que vai levar o seu povo a um deserto solitário para que o povo pudesse escutar a sua voz. No verso 15, apresenta uma bela promessa de restauração e esperança divina para Israel. Quando nós lemos, nós observamos que esse contexto apresenta uma restauração material, falando sobre as suas vinhas, mas também fala de alegria, de mudança de coração. E ali ele fala do vale de Acor, que era um lugar de juízo. Essa mudança, essa restauração do povo, através da voz do Senhor, num momento particular, vai frutificar em canções de alegria e canções de adoração a Deus. Ele fala das canções da mocidade. Isso aqui simboliza quando o povo estava saindo, passando pelo mar aberto e chegando em terra firme, e logo ali o povo cantou canções ao Senhor, declarando a sua soberania. O deserto, então, aqui, quando Deus fala ao seu povo, Ele está falando: eu vou te atrair ao deserto para falar intimamente contigo. Eu vou restaurar a tua sorte. Eu vou restaurar essa comunhão comigo. E essa comunhão vai ser restaurada de tal forma que os teus lábios não vão conter
a alegria. E eu vou restaurar não somente materialmente, espiritualmente, mas afetivamente, canções de alegria. As vinhas falam aqui de uma prosperidade material. E é interessante que quando ele fala do Vale de Jacó, ele está citando lá Juízes 7. Juízes 7, que fala de um castigo. Acã morrera porque desobedeceu a Deus. Acã foi castigado no deserto de Jacó porque foi ganancioso, não obedeceu às orientações do Senhor. Deus restauraria, assim, os dias da mocidade de Israel nesse deserto. Porque se nós nos debruçarmos um pouquinho, nós vamos observar Oséias falando que o povo perdeu, então, o seu primeiro amor, a alegria do seu primeiro amor. Portanto, o deserto, que simboliza aridez, dificuldade de caminhar, de sobreviver, mas simboliza aprendizado, intimidade com Deus, restauração, alegria e louvor. Deus transforma o deserto, o vale da aflição, em porta de esperança e alegria. Como é que tem sido o teu deserto? Será que você tem sido sensível nesses pequenos desertos que você tem enfrentado dia a dia, para parar um pouco para ouvir a voz de Deus? Eu lembro aqui, trago aqui em mente a experiência de um jovem que precisa estudar para os exames bimestrais, para as provas. E a mãe diz para ele: você precisa estudar, você vai ter prova essa semana. O que é que nós entendemos? Como nós vemos essa imagem? E a mãe diz: nada de televisão, nada de celular, nada de brincadeira, você vai ficar sentado estudando. Ou seja, ele vai ficar sozinho com os livros estudando. Ele precisa estudar, ele não pode ter a sua atenção distraída, porque naquele momento ele precisa aprender, porque ele vai ser submetido a um exame escolar. Não é assim que acontece com tantos jovens quando vão fazer vestibular? Cadê nosso irmão tal? Não veio para essa confraternização, não, rapaz. O vestibular semana que vem, ele está focado nisso, focado num concurso, focado em uma prova. Ele não está saindo essas 2 semanas, ele está em casa direto. Geralmente é assim que se vê. Temos tido experiência aqui de jovens que nós amamos, que tiveram o seu resultado positivo, porque se dedicaram, abriram mão de muitas coisas que trariam distração para focar no seu propósito. Quem sabe? É esse momento que num primeiro aspecto pode simbolizar para o jovem um deserto. Poxa, eu vou ter que ficar a tarde todinha estudando, não vou brincar, não vou pegar no meu celular, não vou assistir televisão. Que coisa chata. Mas a responsabilidade da mãe, sabendo do futuro do filho, você precisa estudar. De uma forma bem simples. É isso que significa um deserto. É focar naquilo que Deus quer para cada um de nós. E para que possamos focar, Deus nos faz atravessarmos, Ele nos leva, Ele nos atrai a um deserto. Qual é o teu deserto? O deserto que você está passando agora. Talvez alguns de nós tenham até passado alguns desertos onde nem mesmo amigos próximos, irmãos amados, tenham tido acesso a conversar, a trocar uma mensagem, a compartilhar alguma coisa. Às vezes passamos 2, 3 dias, algum tempo, sem ter contato com ninguém, e com questões que precisamos resolver. E tem aquele dia que você olha no celular, no WhatsApp e diz: poxa, hoje ninguém comentou nada sobre isso. Poxa, não tem nenhuma novidade, não tem nada. E é nesse dia, de repente, que você está passando por esse desafio. Portanto, Oséias 2,14: eis que a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Olha o afeto, o carinho do Senhor. Verso 15: e lhe darei as suas vinhas de lá, e o vale de Jacó como porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. O deserto, esse momento a sós com Deus, é o momento que vai frutificar. O primeiro fruto é
ouvir a voz de Deus, é ela que transforma o coração. E para que o povo pudesse ouvir a voz do Senhor, Deus atraiu o povo ao deserto, mostrando que ali naquele vale de castigo, de disciplina de Jacó, exatamente naquele vale, vai ser um vale de bênçãos agora. Uma porta de esperança. Não somente isso, mas os lábios vai proclamar a alegria. Quando nós estamos alegres, nós cantamos, amados. Nós expressamos o nosso sentimento, o nosso afeto em cantar. Cantar para Deus, que é o motivo da nossa maior alegria. Deus, ele transforma os vales, os nossos vales de aflição, em porta de esperança. Assim como transformou a Israel. Por quê? Porque no deserto o nosso coração estará sensível à sua voz. A Bíblia fala do deserto, o povo ficou 40 anos no deserto. O povo saiu do Egito e ficou 40 anos para que o Egito pudesse sair do coração do povo. É no deserto, é no silêncio, que Deus fala ao nosso coração. Deus não abandona o seu povo, mas leva para um lugar onde ele pode diretamente falar ao coração do seu povo. A voz de Deus no silêncio das provações. Quando vamos orar à noite, temos dificuldade, questões, e as lágrimas chegam aos olhos. É nesse momento que Deus está atento, Ele inclina os seus ouvidos, é nesse momento que Ele fala ao nosso coração. Momento de solidão, podemos estar solitários com relação ao mundo, mas não com relação a Deus. Lá em 1 Reis 19, Elias escutou a voz do Senhor, pôde falar com o Senhor, pôde ouvir a Deus no seu coração, porque ele foi ao deserto, ele estava angustiado. E Deus permitiu esse momento de solitude de Elias para falar ao seu coração. Mas nós podemos buscar a Deus e vamos encontrar ao Senhor. Deuteronômio, aliás, Jeremias 29, nos fala sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E para buscar de todo o coração, é preciso eu estar nesse momento a sós com Deus. Esquecendo um pouco das distrações e tendo aquele momento a sós com Deus. Qual foi o teu último momento a sós com Deus? Quem sabe indo para a cidade, dirigindo o teu veículo, naquele trânsito, 15 minutos, e é um momento onde você fala com Deus, não tem ninguém do lado, onde você pode falar. Deus está ali. Pode se emocionar e pode ouvir a Deus através daquilo que o Espírito fala ao teu coração. Deus transforma o nosso vale de aflição em porta de esperança, quando o nosso coração está sensível nesses momentos de deserto. Precisamos entender que nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus está permitindo que você passe por um pequeno momento de solidão, de deserto, de dificuldade, de dúvidas, tenha um coração sensível à voz de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Sabe o que é buscar de todo o coração? É não entender e não achar que nós temos a razão em tudo, que nós temos algum mérito em alguma coisa. Buscar de todo o coração e dizer: Senhor, eu não sou nada diante do teu altar, diante do Senhor. Mostra-me o caminho, ó Pai. Porque muitas das vezes nós estamos orando a Deus e colocando questões e colocando aquilo que entendemos que são os nossos atributos. Ó Senhor, mas eu tenho feito assim. Ó Senhor, eu tenho andado dessa forma. Deus, por que isso? Não. Sabe o que a Bíblia diz sobre os nossos atos bons? Sobre a nossa justiça? Sobre tudo aquilo que nós fazemos de forma correta, que entendemos que é justo? A Bíblia diz que é como trapo de imundícia diante de Deus, porque a justiça de Deus é pura e perfeita, mas Ele nos ama. Então, nesse momento, buscar a Deus, na solidão do deserto, é dizer: Senhor, estou aqui, fala ao meu coração. O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso ser aperfeiçoado? É nesse momento, no deserto, em que nós percebemos, como eu li a frase de Tim Keller, que nós percebemos que não temos mérito nenhum.
que dependemos do Senhor dia a dia e precisamos elevar as nossas vozes e os nossos corações em gratidão a esse Deus que cuida de nós. Deus transforma nosso deserto em porta de esperança quando o nosso coração, que foi atraído a esse momento, está sensível à sua voz. Não endureça seu coração. Fique sensível à voz de Deus. Fique flexível àquilo que você ouve de Deus. Às vezes Deus fala, você liga ao rádio, numa rádio evangélica, tem uma canção, tem uma mensagem, um texto que é lido, aí você, puxa vida, é mesmo, esse texto está lá em Salmo, esse texto está lá em Mateus, enfim. E aquele texto, aquela mensagem fala ao teu coração. Mas, quando nós disponibilizamos o nosso coração, tiramos as barreiras do nosso coração, nesse momento de desafio, e começamos a ouvir a voz de Deus, o nosso coração é transformado. O nosso coração é transformado. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda, vigia, toma conta, tem cuidado, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso que Deus está chamando o povo para falar ao seu coração. Por isso que Deus permite que passemos alguns pequenos desertos para Deus falar ao nosso coração. Porque no nosso coração que surgem as fontes da vida. Não foi assim que aconteceu lá em Atos 16:14? Quando Paulo falava, Deus abriu o coração de Lídia. Não foi o entendimento, ela entendeu tudo que Paulo estava falando. Mas precisava um sentimento, precisava algo para mover a sua vida. E Deus graciosamente abriu o coração de Lídia. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36. Deus já fez isso com você. Ele tirou aquele coração de pedra, que não era sensível à voz de Deus, e colocou um coração de carne. Sentimentos, afetos. Como é que a gente mede isso? Se o meu coração está nas mãos de Deus, afetivamente banhado pela graça e misericórdia de Deus, qual foi a última vez que você derramou uma lágrima orando ao Senhor? Qual foi a última vez que você sozinho chorou a Deus? Por gratidão pela sua família. Por implorar do Senhor graça e misericórdia diante de situações. Sabendo que Deus é bom e cuida de tudo. Mas qual foi a última vez? Pergunte-se a si mesmo. Ou você não chora? Eu choro. Eu agradeço a Deus pela minha família, esposa e filhos, porque Deus tem cuidado. E esse cuidado não vem de mim, vem de Deus. É Deus que cuida da tua vida, da minha vida, da nossa família. Você já agradeceu a Deus? Já chorou de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito com você? Deus te chamou à sua presença por meio de Jesus. Quando nós sentimos os olhos marejarem, porque estamos orando a Deus, agradecendo e pedindo, implorando, é porque o nosso coração está sensível. Porque às vezes nós achamos que estamos com o coração sensível e estamos colocando coisas lógicas diante de Deus. Não, para Deus não existe lógica. Deus é amor, é misericórdia. E não temos como entender a lógica de Deus. Não temos como entender. Eu me lembro uma palestra do reverendo Nicodemos falando sobre a ação de Deus na vida do homem, quando ele muda o coração do homem. E a disposição do homem em agir, em trabalhar para a causa do Mestre. A boa mão do Senhor e a liberdade que Deus dá para que nós possamos decidir diversas coisas, o livre-arbítrio e a soberania de Deus. E ele passou mais de uma hora falando para estudantes de teologia, dando um curso sobre isso. Foi bem interessante, eu assisti. Aí no final ele perguntou para os seus ouvintes: meus queridos, vocês entenderam agora como é que funciona a soberania de Deus e a liberdade humana? Aí todo mundo
Entendemos. Depois vocês me expliquem, que até hoje eu não entendi. Isso é um mistério de Deus. Não temos como entender. Alguém pode nos explicar? Até hoje ninguém conseguiu me explicar como é que funciona isso. Como é que alguém tem o coração tocado pela graça e prioriza Deus, abrindo mão de muitas coisas, enquanto o mundo busca o seu próprio prazer. O deserto que Deus permite que a cada dia passemos é para que Ele possa falar ao nosso coração. E o nosso coração é a fonte de vida. O nosso coração precisa ser moldado, precisa estar sensível, porque Ele é que vai produzir vida na nossa caminhada. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, somente isso? Não. Romanos 10, 9. E em teu coração creres a respeito da salvação. Ou seja, é preciso crer, é preciso confessar, mas é preciso ter um coração sensível e crer no poder do Senhor. Aquilo que anteriormente era um vale de disciplina, agora é um vale de bênção. O vale de Jacó, conforme foi citado lá em Josué 7, 24. E Deus, assim como Ele fez com o seu povo, que está descrito aqui em Oséias, Ele pode fazer com cada um de nós. Aquilo que para uns esse deserto é um momento de dificuldade, disciplina, de aprendizado, para outros já estão vencendo, se torna um momento de alegria, de bênçãos, que resulta em cântico de alegria. Eu lhe darei as suas vinhas dali, o que foi perdido será restituído. Deus não apenas corrige, nos ensina, mas nos abençoa dia a dia. Ele transforma a nossa vida naquele deserto em bênçãos. No vale de aflição, a porta de esperança é construída pelo próprio Deus na nossa vida, porque é no deserto que o nosso coração está sensível à sua voz. E um coração sensível à sua voz, transformado, gera uma nova vida. Gera uma nova vida. E essa vida nova que nós temos? Eu tenho uma nova vida, Deus falou ao meu coração. Eu tenho tido alguns desertos, mas são desertos de bênção. Deus tem me falado ali. E minha vida tem sido transformada. Mas o que o texto diz é que, quando Ele fala ao coração do povo, e o povo escuta, aquilo se transforma em um cântico de alegria. Alegria de libertação, como na saída do Egito, que Israel cantou nos dias da sua mocidade. Aqui ele está se referindo ao cântico. O povo, quando saiu do Mar Vermelho, lá vem o exército do faraó, atravessando também o Mar Vermelho que se abriu. E o povo ficou, e agora? Aí o mar fechou e deu a libertação e mudou e abençoou o povo. E Moisés ainda estava todo respingado, o povo ainda molhado da água que respingava da travessia do Mar Vermelho. Nesse momento, Moisés, eu acho bem interessante essa passagem, que nesse momento Moisés, ele não reúne o conselho e os tesoureiros para ver como é que vai ser a caminhada. Nesse momento, Moisés não chama a liderança da UMP para fazer uma reunião administrativa, ou quem sabe uma departamental da SAF. Vamos fazer uma departamental da SAF, porque agora que nós atravessamos, nós precisamos saber como vamos caminhar. Não, o primeiro momento foi gratidão a Deus. E a gratidão foi expressa num cântico de louvor e adoração. Depois sim, com o coração primeiro no altar, agora nós vamos organizar a nossa caminhada. Como têm sido os nossos lábios? Eles têm expressado a gratidão do nosso coração? Será que os nossos lábios, como diz no Salmo 40, realmente expressam a gratidão de Deus ter tirado a mim e a você de um lamaçal de perdição, de lama? Deus tomou a mim, tomou a você e colocou os nossos pés sobre a rocha, como diz o Salmo 40. Que rocha é essa? É Cristo, é um salmo messiânico. E Ele colocou em nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Temos tido esse hino de louvor ao nosso Deus em nossos lábios? Quando nos reunimos como congregação do Senhor para ouvir a voz de Deus,
mas é também para cantar louvores a Deus. É por isso que de vez em quando, como hoje, o presbítero Saulo disse, são as vozes. É importante, você não sabe, a gente que está aqui em cima, como isso é bonito ouvir a igreja cantando. Dá vontade de parar de cantar, não é, presbítero? A gente dá vontade, por isso que a gente para de cantar. É tão bonito ver a igreja cantando. É uma visão escatológica daquilo que vai acontecer na eternidade. Você foi chamado essa manhã aqui e para o dia de hoje para cultuar a Deus, para cantar para o Senhor, para adorar a Deus, como fruto de uma obra misericordiosa e bondosa, que você tem atravessado os teus desertos e Deus restaurou, Deus falou ao teu coração, mudou o teu coração e agora Ele coloca nos teus lábios um cântico de alegria. É isso que o texto está dizendo. Deus mudou a sorte do seu povo, mas Ele não mudou a sorte materialmente nas vinhas, não. E tudo isso apontava para algo importante nesse texto, que é exatamente cantar e louvar a Deus. Foi para isso que você foi resgatado das trevas, para louvar a Deus. Não existe outro objetivo. Não. Na eternidade nós vamos ser adoradores. Nós estamos sendo edificados aqui para sermos adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus transforma o vale da aflição que de repente estamos atravessando dia a dia. Ele transforma em vale de esperança, porque é no deserto que Deus fala ao nosso coração. E quando Deus fala ao nosso coração muda e transforma a nossa vida pela mão do Senhor. E uma vida transformada reflete em adoração, em cântico de alegria. Amados, que possamos ter o nosso coração sensível a Deus, nos desertos que estamos atravessando. Não sei qual é o deserto que você atravessa, mas com certeza você está passando algum deserto. Se não estiver passando, diga, Deus, eu quero ir para esse deserto, porque eu quero ouvir a tua voz, ó Pai. E Deus trata o povo com tanto afeto, tanto carinho. Sabe o que é? Quando o texto fala que vou atrair vocês a um deserto, sabe o que isso significa? Que Deus está cuidando do povo. Quando Deus nos chama e permite que possamos caminhar num deserto, simbolicamente, mesmo que simbolicamente, nós temos água, temos comida, mas de repente alguma situação que nos deixa meio sozinhos, isolados com Deus, é cuidado de Deus sobre a nossa vida. E como é que nós temos reagido a esse deserto? Nosso coração tem sido sensível à voz de Deus? Como eu disse, não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Estamos sendo edificados casa espiritual de Deus. E essa edificação muitas das vezes passa pelo deserto da vida. E temos que aproveitar esse deserto, ter um coração sensível. E esse coração sensível que muda essa vida deve refletir isso em adoração a Deus, em cânticos de alegria. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Oh Deus, é a tua palavra, Pai. A tua palavra que nos ensina e nos mostra como hoje já estamos sensíveis à tua voz. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e nós te amamos. Que possamos estar sensíveis às diversas situações, sabendo do teu cuidado, ó Pai. Teu cuidado em renovar a nossa vida, com o único objetivo de cantarmos louvores ao teu nome, estarmos alegres na tua presença, porque foi para isso que nós somos chamados. Bendito seja o teu nome, essa é a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.